Neste momento do Advento, nós celebramos o mistério da encarnação, em que o ser humano recebe a divindade. Jesus, concebido no ventre materno, ele é homem, mas é Deus. Mas será que nós entendemos tudo que está envolvido nisso? A grandiosidade disso e a razão disso? Fica conosco para a gente meditar sobre isso com um grande centro da igreja. Olá, a paz do Senhor, que bênção estarmos novamente juntos. Deus abençoe a todos a quem chegar este vídeo. Meu nome é Manuel Guimarães, da comunidade Paz e Mel, e estamos aqui com mais um vídeo dos tesouros da igreja. Pela primeira vez, então, agora vamos interromper as meditações de Santo Afonso de Ligório e vamos fazer uma meditação, vamos acompanhar uma leitura do ofício das leituras. A igreja tem uma oração oficial que se chama Liturgia das Horas, em que tem 7 horários do dia em que reza horas litúrgicas, orações bíblicas, salmos, e uma dessas horas é chamada Ofício das Leituras, que se destaca por ter justamente 2 leituras mais longas. A primeira delas da Sagrada Escritura e a segunda de um texto da Patrística, dos Santos Padres, né, que fundaram a igreja nos primeiros séculos, ou de algum santo ou doutor da igreja, ou de algum texto do magistério oficial da igreja. Né? E a meditação de hoje, neste tempo do Advento, nós pegamos a segunda leitura do Ofício das Leituras da terça-feira da primeira semana do Advento. Nós já estamos aqui na terceira semana do Advento, mas a temática do Advento é sempre a mesma. Vamos meditar sobre, novamente, a essência desse Advento. O que acontece no Advento, e o que acontece no Natal, e qual é a sua importância. Bom, o Senhor Jesus nasceu para nós, mas não é só o nascimento. O mistério da encarnação tem muitos elementos muito importantes para nós. A nossa salvação, muitas coisas acontecem nela e que para nós geralmente passa batido. Então essa meditação é de São Gregório de Nazianzo, né? São Gregório Nazianzeno, do século IV. É um padre capadócio, né? Foi um grande combatente pela fé católica num tempo de muitas crises. Muito apropriado para esse tempo de Advento. Vamos começar a meditação. Diz assim: o próprio Filho de Deus, que existe desde toda a eternidade, o invisível, o incompreensível, o incorpóreo, princípio que procede do princípio, a luz nascida da luz, a fonte da vida e da imortalidade, a expressão do arquétipo divino, o selo inamovível, a imagem perfeita, a palavra e o pensamento do Pai, vem em ajuda da criatura feita à sua imagem e por amor do homem se faz homem. É a primeira metade do primeiro parágrafo. Então vamos lá. O próprio Filho de Deus que existe desde toda a eternidade. Deus desde toda a eternidade é a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. O Filho, o Deus Filho, existe desde toda a eternidade, desde sempre. Ele vai se encarnar na pessoa de Jesus Cristo, no ventre de Nossa Senhora, num determinado momento da história humana. Há pouco mais de 2000 anos. Né? Mas ele existe desde toda a eternidade. Ele existe antes de existir o tempo. Ele existe antes de existir este universo material, físico. Só que antes ele era só espírito. E ele se encarna. É isso que nós vamos celebrando o mistério da encarnação do Advento. O invisível. Porque era só espírito e era invisível. Incompreensível. E nós não entendemos isso que não é material, não é físico. O incorpóreo, e também porque nós não abrangemos a mentalidade de Deus, né, a mente de Deus. O incorpóreo, aquele que não tem corpo, que não é matéria. Princípio que procede do princípio. Ele é anterior a todo o universo, que procede do Pai. Né? Luz nascida da luz, como nós rezamos no credo niceno constantinopolitano. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Luz nascida da luz, é Deus. A fonte da vida e da imortalidade. A expressão do arquétipo divino. O selo inamovível, o selo que não pode ser movido. A imagem perfeita do Pai. A palavra e o pensamento do Pai. Né? Jesus, o Filho, é o verbo de Deus, a palavra. Né? Diz lá São João no início do seu evangelho, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Vem em ajuda da criatura, feita à sua imagem. Então, o ser humano foi feito à imagem e semelhança de Deus. Mas
pecou e pelo seu pecado foi afastado da eternidade junto de Deus, estava destinado ao inferno. Então ele vem em ajuda do homem, para resgatar o homem. E, por amor do homem, se faz homem. Vai seguir São Gregório. Para purificar aqueles de quem se tornou semelhante, assume tudo o que é humano, exceto o pecado. Então, para nos purificar do pecado original, de todo o pecado, ele assume uma carne semelhante, tudo que é humano, semelhante ao do pecado. Tudo que é humano, exceto o pecado. Foi concebido por uma virgem já santificada pelo Espírito Santo no corpo e na alma, para honrar a maternidade e ao mesmo tempo exaltar a excelência da virgindade. Então, foi concebido a Santíssima Virgem Maria, que já fora batizada pelo Espírito Santo, foi concebida sem união carnal, para honrar a maternidade e a virgindade. Nossa Senhora é a única pessoa na história da humanidade que consegue reunir essas duas dádivas, essas duas vocações, que para os outros são inconciliáveis: a virgindade e a maternidade. Só Nossa Senhora é virgem e mãe. A virgindade consagrada a Deus tem todo um valor, uma missão e um significado. A maternidade também tem todo um valor e um significado. E assumindo a humanidade, continua São Gregório, sem deixar de ser Deus, então ele vai ser Deus e homem, uniu em si mesmo duas realidades contrárias, a saber, a carne e o espírito. Uma delas conferiu a divindade, a outra recebeu. Então Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Não havia nada que ao mesmo tempo tenha essa realidade divina e humana no mesmo ser, como o Senhor Jesus. O ser humano é um ser, todos os seres humanos são físicos e espirituais, né? Porque todos aqueles que são vivos têm uma alma. A alma, anima em latim, é o que dá ânimo, é o que anima, é o que torna vivo um ser vivo, né? As pedras, a mesa, o computador são seres inanimados, porque não tem ânima, não tem alma. Bom, mas em Cristo ele não só tem uma alma, como é Deus, o Espírito de Deus mesmo está nele. Aí é Deus e homem. Aquele que enriquece os outros torna-se pobre. Ele está nos enriquecendo com a sua divindade, né, se encarnando, está enobrecendo todo o universo material, especialmente o ser humano. Mas ele, para isso, ele se torna pobre. Ele se despe da sua divindade, pelo menos aparentemente. Aceita a pobreza da minha condição humana para que eu possa receber os tesouros da sua divindade. No mesmo sentido. E continua São Gregório. Aquele que possui tudo em plenitude, aniquila-se a si mesmo. Despoja-se de sua glória por algum tempo, para que eu participe de sua plenitude. Jesus sai da glória, da eternidade, do céu, vem para o mundo material, para nos levar para a glória, para o céu, para a eternidade depois, tá? De que nós estamos afastados. Essa grande missão de Jesus. Vejam que beleza e que riqueza. Quais são essas riquezas da bondade? Qual é esse mistério que me concerne? Recebi a imagem divina na criação. Somos imagem e semelhança. Mas não soube conservá-la. Ele assumiu a minha condição humana para restaurar a perfeição dessa imagem e dar a imortalidade a esta minha condição. Assim estabelece conosco uma segunda aliança, muito mais admirável do que a primeira. Paramos por aqui. Vamos continuar ainda com a meditação de São Gregório. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo.